Sim, a próxima apostila já vai rolar. Perfeito, perfeito, muito bom. O que eu mais fico feliz ainda não é de ver todo mundo acertando, é ver a rapidez, a tranquilidade. Esse tipo de continha, tu pode ter certeza que, dependendo do nível que o cara se encontra em física, pode ser terrível. Mesmo uma continha bomba como essa, pode parecer o fim do mundo. Tu fazer com tranquilidade me dá muita alegria. E eu lembro que no ano passado não era assim, não. No ano passado, muitos, né, davam uma travadinha no começo, aí, claro, depois de vários feitos, né, gastamos várias aulas para deixar isso redondo, certo? Agora, no terceirão, a gente não tem esse tempo todo. Uma aulinha só para revisar. Vamos corrigir para ver como é que foi. Pega água fria, faz o que macete. Pega água quente, faz o que macete. Professor, se não fosse água, ele teria que te dar o Czinho dessa outra substância. A água, ele não é obrigado a te dar o Czinho, porque é um Czinho que se espera que o aluno saiba. Que macete na água fria? Massa de água fria. 30 gramas. Czinho da água líquida. Temperatura final eu não sei, e a inicial? 10. Montou o que macete da água fria. Que macete na água quente também. Massa de água quente. 70 gramas. Czinho. Temperatura final eu não sei. E a inicial é 80. Agora que tu fez a equação para o calor recebido e para o calor perdido, vá para o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. O bom é que mesmo que tu erre quem é que recebeu, quem é que perdeu, não vai alterar a resposta, né? Concordas comigo? Mas, de qualquer maneira, quem recebe é o corpo frio, 30 que multiplica TF menos 10, quem perde é o corpo quente, 70 que multiplica TF menos 80. Fez o chuveirinho, 30 TF menos 300, mais 70 TF menos 5 e 600. 30 TF com 70 TF. Tu vê que eu faço isso de caso pensado, né? Para resultado final tá bonitinho. No vestibular nem sempre ele é tão agradável, mas geralmente é. Geralmente eles fazem também para a resposta dar bonitinha no final. Menos 300 com menos 5 e 600? Menos 5 e 900, que passando para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo, é o mesmo que eliminar os zeros. Fiquei muito orgulhoso. Não vi ninguém me mostrando o resultado alterado. E se tu errou uma bobagemzinha, tem que te permitir. Porque é o seguinte, uma coisa é tu não entender o conceito para montar a conta. Isso é perigoso. Agora, tu ter dado uma deslizadinha e ter errado uma multiplicaçãozinha, uma bobagemzinha, tá tranquilão, não revisasse, não tá preocupado em errar, então é tranquilo, certo? O problema é não ter compreendido o princípio que gera a resposta. Vou aproveitar os minutinhos finais para começar a conversar com vocês sobre diagrama de fases, que ainda é volume 2, a última partezinha trabalhada no volume 2 da nossa apostila. Professor, tu acha importante fazer o vestibular agora no meio do ano da UDESC, ou tu acha melhor não se preocupar com isso agora? Cara, aí é que tá, a título de experiência eu recomendaria, principalmente quem não fez no segundo ano. Eu quando estava no segundo ano, eu fiz o vestibular da UFSC no final do ano. Né? Tu faz lá, tu já te matricula como treino apenas, tudo bonitinho, já fala que tu tá no segundo ano, e fui fazer o vestibular. E eu lembro que assim, foi marcante pra mim, eu vi que tinha uma porrada de coisa que eu não fazia ideia, eu era um aluno top no segundo ano. Foi um ano que eu estudei muito. E ainda eu me preocupei, caramba, será que no terceirão eu vou aprender tudo isso que está faltando? Eu não cheguei a ir mal no vestibular, né? Acho que eu passava por uns cursos mais tranquilos. Mas foi muito importante para eu medir e para eu ver, não, esse terceirão eu vou ter que me dedicar para aprender o suficiente para encarar o vestibular. Agora tu imagina, tu nunca fez vestibular da UFSC, tu não sabe o que é o vestibular da UFSC, que é a primeira tu já tem que ir bem. Isso é meio loucura, né, cara? Meio viagem na cabeça do cara. Como assim? Nunca fiz nada do vestibular, acho que eu vou chegar lá, botar a bunda na cadeira e puf, vou arrebentar a boca do balão. Fica menor a chance, né? Então assim, se tu vai fazer a UDESC no final do ano e nunca fizesse a prova da UDESC, eu recomendaria fazer a prova no meio do ano. Mas fazer assim, ó, não vai estudar para a prova, vai fazer a prova para ver qual é. Não vai mudar o teu ritmo de estudo para poder fazer a prova. Isso eu acho erro. Porque o cara vai ficar estressado, vai ficar sobrecarregado, mal dá conta de estudar no terceirão, que é volume pra caramba de informação, vocês sabem do que eu tô falando. Tu imagina o cara fazer o terceirão e estudar depois. É mais ou menos, cara, como fazer um terceirão e ir cursinho à noite. Suicídio. Suicídio. Só um cara que tem um cérebro anormal consegue acompanhar esse tipo de situação.
Se o cara for uma pessoa normal, ele não consegue acompanhar. Tu imagina, acorda às 7 da manhã para vir pro colégio, quando o cara mora perto. Aí estuda a manhã toda, à tarde o cara já tá ajojado, dá uma descansadinha. Aí à noite, meu Deus, na hora do cursinho, vou lá, curte o cursinho até as 10h45, chega em casa, toma banho e vai dormir, meia-noite e pouco, para dormir 6 horas, no outro dia tá de pé de novo. Faz isso uma semana, o cara quer arrego, o cara pede arrego. Então tu tens que tomar cuidado. Só um aluno que consegue estudar muitas e muitas horas seguidas, que consegue dormir menos que as outras pessoas e acordar satisfeito, é a pessoa que pode fazer 2 cursinhos ao mesmo tempo, ou 2 faculdades. Pessoas normais não conseguem. E eu vou te dizer que eu tentei, já te falei isso, né? Quando eu entrei na faculdade, na UFSC, eu tentei fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Consegui fazer por um semestre, mas assim, ó, tava querendo largar tudo já, tava estressado, não saía final de semana, não podia tomar um traguinho com meus amigos no final de semana porque já me atrasava em alguma coisa, certo? Então tem que tomar cuidado, não vale a pena querer fazer cursinho, até porque cursinho não ensina. O que ensina é o exercício que tu faz sozinho em casa. Esse aqui é o momento mágico, certo? Então cuidado com isso. Claro que quando abrir as inscrições do cursinho, à noite eu não posso falar mais isso. Eu não faço cursinho, sim, cursinho de energia à noite, muito bem, ótima opção, certo? Eu não vou poder te falar a verdade, olha só que estranho, né? Esquisito isso, né? Mas hoje eu posso falar a verdade. Então beleza, minha coordenação não vai ver. Galera, espero que a direção não assista esse vídeo, né? Pessoal, o negócio é o seguinte. Diagrama de fases. Vou aproveitar os minutinhos finais para a gente entender um pouquinho do diagrama de fases. Lembra dessa máquina? Ah, mas é muito moderna essa máquina. Essa máquina, tu bota a substância que tu quer lá dentro, tem a janelinha de blindex para tu ficar olhando, né? E tem 2 botões, o botão da pressão e o botão da temperatura. Não é isso? Gira para a direita, aumenta, gira para a esquerda, diminui e assim por diante. Botei uma substância lá. Botei uma substância. Pelo formato da substância, está em que estado físico? É, pelo formato, né? Não podia ser um cubo líquido ali, né? Parado, não tem sentido. Nem gás, não pode estar um estado gasoso formando um cubo na tua frente, né? Se isso acontecer, tu já sabe. Corre para a igreja que tem alguma coisa muito errada, né? Se tu vê uma nuvem em formato quadrado, por exemplo, vagando pelos céus, alguma coisa errada está acontecendo. Bom, eu vou lá e fecho o meu recipiente. Se eu fechei meu recipiente, quer dizer que está na pressão atmosférica, não é isso? Não é a pressão zero. Então eu estou estudando lá em cima já a pressão atmosférica. Aliás, deve ser bem aqui em cima, pressão atmosférica. E aí eu vou manter a pressão atmosférica igual e vou aumentando a temperatura. Está no estado sólido, no estado sólido, no estado sólido. De repente eu vou olhar para o cubinho e vou ver que tem uma gotinha se liquefazendo ali. Eu vou registrar em que temperatura isso aconteceu. Vou marcar um ponto lá no meu gráfico. Então eu sei que até aqui era sólido, agora naquele ponto começou a derreter. Eu dou uma aumentadinha de nada na temperatura e já percebo que está no estado líquido, legal. Aumenta mais um pouquinho a temperatura. Já estava a pocinha toda lá formada, né? E de repente eu percebo, bluc, bluc, bluc. O que está acontecendo? E eu vou marcar em que temperatura começou a ebulir, entrar em estado de ebulição, certo? Ou vaporização, um tipo de vaporização. Se eu aumentar um pouquinho mais a temperatura, eu olho pelo visor e eu vejo que todo o recipiente da máquina está ocupado pelo gás. Não é isso? Legal. Então eu sei que aqui é gasoso. Eu sabia que ali era sólido. Aqui no meio eu percebi que ficou líquido. E depois eu vejo que ficou gasoso. Aí me ocorre uma pergunta. Será que se eu aumentar a pressão, o comportamento vai ser idêntico? Não. Vamos ver. Eu vou lá, esfrio de novo até formar um cubinho. Ô, professor, o cubinho não vai se formar assim, né? Não, vai ficar gelo espalhado para tudo que é lado, não é isso? Eu vou botar no estado líquido, vou botar numa forma e vou congelar. Vou ficar quadradinho de novo. Tudo bem? De repente um aluno mais curioso aí, né? Já achando que eu tô falando merda. Então eu botei na forma de gelo de novo, beleza? Para poder ficar nesse formato. Vou dar uma aumentada na pressão. Opa, agora a pressão é um pouco mais alta. A primeira experiência foi feita na pressão atmosférica. A segunda experiência vai ser feita numa pressão um pouco maior. Tu acha que agora, na hora que for passar do sólido para o líquido, vai precisar de mais ou de menos temperatura? Por incrível que pareça, na maioria das substâncias vai precisar de mais temperatura para poder ir para o estado líquido. Tu está pensando na água, por isso está dizendo menos. E a água realmente, a água é uma exceção, a água é menos temperatura precisaria.
certo? Mas para a grande imensa maioria das substâncias, o ponto vai ficar um pouco mais à direita. E de novo, para poder ir do estado líquido para o estado gasoso, o ponto também ficou mais à direita, mostrando que precisou de mais temperatura. Essa aqui serve para água também, né? A água na panela aberta ferve a que temperatura? 100 graus. Tu sabe qual é a temperatura para a água ferver na panela de pressão? É uns 120, 130, 115, dependendo da qualidade da panela, né? E da regulagem que o projetista da panela colocou nela. Aquela válvulazinha, eu ficava perguntando esse final de semana, pai, o que é essa válvulazinha em cima da panela? Certo? É para não deixar explodir na cara da pessoa, foi exatamente o que eu falei para ele. Certo? Aí o vapor levanta aquele pezinho e libera a válvula, aí sai um pouco de vapor, né? Diminui a pressão, o pezinho desce e fecha de novo. A temperatura aumenta, aumenta a pressão, dá mais uma vazadinha, não é isso? É essa a ideia. Galera, quando eu vou fazer experiência numa temperatura abaixo da temperatura que eu fiz a primeira vez, eu deveria devolver para o estado sólido, baixar a pressão e repetir o experimento, terceiro experimento. Eu vou perceber que o momento em que fica sólido, líquido aliás, e o momento em que fica gasoso, agora olha só, como diminuiu a distância entre um e outro. Certo? Vai chegar uma hora, gente, que tu vai fazer o teste numa temperatura tão baixa, que tu vai perceber que vai direto do sólido para o gasoso, não vai mais existir o estado líquido. Para a tua realidade isso é um absurdo. Eu, um pouco mais novo do que tu, me falavam isso, eu pensava, isso é uma besteira. Como assim, cara, a água está no estado sólido e vai ficar gás do nada sem ficar líquido? Quando meu professor me contava isso, eu achava que era loucura, isso está errado, não é possível. Mas quando tu fica grande e vai para a faculdade, o cara bota o gelo lá numa pressão baixa na tua frente e começa a esquentar e tu vê com os teus olhos o gelo virando fumaça na tua frente. Aí tu acredita que existe a sublimação, não é isso? E o diagrama de fases, quando está sendo construído, deixa isso muito claro. Abaixo de uma certa pressão, deixa de existir o estado líquido, ó, que era bem curto já, ó. Quando tu vai lá e liga esses pontos todos, é que nasce o famoso diagrama de fases. Então eu queria que tu enxergasse que o diagrama de fases não é uma coisa que vem do além, é uma coisa que vem de um experimento palpável, feito no laboratório, que tu pode observar com os teus olhos e fabricando o teu diagrama de fases, logo, quando tu for para a faculdade. Bom, o importante agora do diagrama de fases é tu saber reconhecer os estados físicos. Ele não vai fazer isso que eu fiz aqui, ó. Ele não vai escrever sólido, líquido e gasoso. Tu tem que saber qual é qual e também tem que saber o nome das linhas. Tu vai ter que saber o nome de cada uma dessas curvas. Para que a gente possa fazer essa análise, vou fazer assim, ó. Vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E nós vamos ter que lembrar o nome de alguns pontos, além do nome da curva, das curvas. Primeiro, como é que tu vai saber que aqui é o estado sólido? Me dá uma dica, como é que tu vai reconhecer que aqui é o estado sólido? Pela temperatura, quando esfria pra caramba, fica o quê? Sólido, congela, tu sabe disso. E se tu pega o estado sólido e começa a aumentar a temperatura, vai para que estado? Tá aqui, ó, líquido. E se aumentar ainda mais a temperatura? Gasoso. Só tem uma diferença do estado gasoso abaixo desse ponto D e acima desse ponto D. Aqui é chamado de vapor. E aqui é chamado de gás. O estado gasoso pode ter dois nomes, vapor ou gás. Certo? Vamos relembrar como é que é essa história. Primeiro, alguém lembra o nome do ponto B? Triplo. Parabéns. Por que é chamado de ponto triplo? Porque naquela situação, nessa pressão e nessa temperatura, e cada substância tem a sua, os três estados físicos estariam ao mesmo tempo. Naquela nossa maquininha, né, a gente poderia ver, no caso da água, água líquida, vapor d'água e cubinhos de gelo boiando na água, tudo ao mesmo tempo. Ponto triplo, nome justo, hein? Nome justo. Ponto triplo é a temperatura e a pressão nas quais os três estados físicos ocorrem ao mesmo tempo. Legal. E o ponto D, alguém lembra? Ponto crítico. Por que ele é chamado de ponto crítico? Porque
Porque acima da temperatura do ponto crítico só existe um estado físico, qual? O gasoso, que recebe o nome de gás nessa hora. É isso mesmo. Então, eu vou escrever isso aqui para a gente continuar na próxima. Acima da temperatura do ponto crítico. Aliás, olha só, acima da temperatura do ponto crítico, como é que é o nome dessa temperatura? Temperatura crítica. Justo, né? Temperatura crítica. Apenas o estado gasoso, que se chama gás nessa hora, é possível. Professor, o vácuo tem a menor pressão do... Cara, olha só que colocação bacana. O que é a definição de vácuo? Vácuo é a existência de matéria, não é isso? Não. Vácuo é a existência de matéria. Desculpa. Inexistência. É a inexistência de matéria, a ausência de matéria. Muito obrigado. Então assim, ó, quando a gente fala em vácuo, é uma ideia criada pelo homem. Na prática, vácuo não existe, cara. Olha que loucura. Mesmo no espaço interestelar, no meio do nada, se tu vai analisar aquela região, tu vai perceber que passa radiação eletromagnética, passa um núcleo de um átomo de hélio, um raio gama, né? Tá passando coisas por ali. Ou seja, vácuo é uma ideia, não existe vácuo absoluto. Mas se nós pudéssemos fazer vácuo absoluto numa região, dentro daquela região a pressão é zero. No espaço sideral, longe de uma estrela, longe de tudo, a pressão é zero praticamente, porque é raro uma molécula bater em ti te pressurizando naquele momento. Como? Por isso que tudo lá está no estado gasoso. Por isso, inclusive, que uma... outra. No espaço sideral, tu sempre vai ter gás, porque tu está com uma pressão baixíssima, uma temperatura baixíssima. Então, tu está sempre trabalhando nessa região. As substâncias vão estar no estado ou sólido, ou, se a temperatura for um pouquinho maior, no estado de vapor. Beleza? Porque a pressão é baixa. Agora, uma estrela. Como é que tu me explica que uma estrela está no estado gasoso, sendo que a pressão nela é muito maior que a pressão aqui na Terra? Porque a temperatura lá... Porque a temperatura passou da temperatura crítica. Então mesmo o aço, que é ferro e carbono, nessa hora estão dissociados e no estado gasoso. Claro. Átomos de ferro quicando para cima e para baixo, átomos de carbono quicando para cima e para baixo, é tudo no estado gasoso. Loucura imaginar que o ferro pode assumir o estado gasoso, né? Certo? As estrelas são ricas em ferro, muitas delas. Show de bola, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Uma tarefinha, de repente, né? Com certeza, com certeza. Vou mudar um amigo aqui. Para tu começar a te familiarizar com essa ideia de diagrama de fases, seria legal tu arriscar. Ó, só dá para fazer essa tarefa se der uma lidinha na página, tá? Página 116, a tarefa mínima. Mas tem que ler essa página também para poder concluir essa tarefinha. Certo? Bem simples a tarefinha, hein? Não deixem de fazer, por favor.